O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Alegria do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Alegria do Senhor. O evangelista Marcos, que nos acompanha neste ano, nos traz um momento muito lindo na vida do discipulado, para os discípulos de Jesus e para nós, que somos seus discípulos missionários, também para os dias de hoje. Um dia, ele indo visitar os povoados de Cesareia de Filipe, depois de tanta experiência, milagres, ensinamentos, resolveu finalmente perguntar quem ele era. O que estão dizendo, né? Que experiência você... Quem era mesmo Jesus? Quem sou eu? E aí eles começam a dar as respostas que o povo estava dizendo, as multidões. Estão dizendo que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Elias, é um dos profetas. Era a resposta da multidão. Mas ele pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Isso mexe. Muitas vezes, quantas vezes a gente vem para a missa, muita gente ficou 2 anos na Eucaristia, 2 anos na Crisma. Às vezes a gente faz curso de batismo, tem gente que já foi padre não sei quantas vezes, já fez não sei quantas vezes o curso de para padrinho, para madrinha, para batizar filho. E às vezes, será que se de repente topássemos com alguém que nunca ouviu falar de Jesus? Padre, é possível que tenha alguém que nunca tenha escutado falar de Jesus? É. Nesse mundo de meu Deus, nas Áfricas da vida. E depois, a resposta não é só uma questão de conceito, dizer, ele é o Filho de Deus. Mas você sabia que até nisso, às vezes, o povo é atrapalhado um pouco? Um dia, eu perguntei assim, quem é Jesus? Aí a senhora respondeu na missa, daquelas que nunca perdem a missa, Jesus é nosso Pai. Jesus, mas eu sei que lá no coração ela entende, mas a maneira, às vezes, a gente tem que saber, assim, pelo menos o básico, que ele não é o Pai, ele é o Filho, é o nosso irmão, é o nosso Salvador. Então, a pergunta que Jesus está fazendo é para saber se nós já fizemos a experiência com ele,
de saber quem Ele é em nossa vida. Se a gente já deixou o coração velho se abrir para Ele. Porque às vezes, olha, a missa mesmo é algo maravilhoso. Mas para quantas pessoas talvez a missa não seja algo assim meio, sei lá, como se fosse enfadonho, chato, assim aquela coisa de ficar lá sentado. Às vezes porque não recebeu uma boa catequese, ou não se deixou envolver pela catequese, ou não descobriu ainda o que é o valor da missa na sua vida. Porque cada vez que a gente vem para a missa, a gente vem justamente fazer a experiência com Cristo. A gente vem fazer essa experiência de saber quem Ele é em minha vida, quem Ele é em tua vida. A experiência do encontro que transforma, a experiência do encontro que nos dá força diante das dificuldades da vida. Hoje nós precisamos muito centrar nossa vida, nosso coração, nossa fé no altar da Santa Missa. Para a gente não ser um vacilão na fé, uma vacilona. Hoje, mais do que nunca, estamos tomados por tantas pessoas. Às vezes um dia está bem aqui sentado conosco, no outro dia você já sabe, fulano já está em outra igreja. Ou então, às vezes tem dia que vem, tem dia que não vem. Será que a pessoa já descobriu que Jesus está na missa nos esperando? Que a cada vez que eu comungo, é Ele mesmo que está ali na hóstia consagrada, que não é mais simplesmente o pão de trigo feito pelo ser humano, mas depois que o padre estendeu as mãos, rezou a oração invocando o Espírito Santo, ali se tornou o próprio coração de Jesus. Descobrir quem Ele é na nossa vida exige esta experiência. Pedro, talvez ali, fosse um dos mais rudes, pescador, porque Pedro, nosso padroeiro, ele não tinha assim, como eu sempre digo, né, era o mais parecido conosco, cheio dos seus altos e baixos. Pedro não usava camuflagem, Pedro não usava máscara, ele era alguém autêntico. Ele é o primeiro que toma a palavra e diz assim: o Senhor é o Messias, é o Filho do Deus vivo. É aquele que toma a palavra, que fala. Marcos, ele é mais sucinto que Mateus. Mateus, por exemplo, vai colocar toda aquela outra parte, né? Em que ele diz que, olha, que foi Deus que te falou isso, não foi um ser humano, né? E que você, a partir de então, seu nome é Pedro, e sobre você eu vou construir a minha igreja, o poder do inferno nunca poderá triunfar. Então ele vai, o Simão, vai Pedro, pedra, rocha firme, porque Jesus entendeu que aquele homem era uma pedra, ainda que às vezes um pouco uma pedra rude, que precisava ser lapidada para se transformar numa linda pedra preciosa. Esses dias um desses canais estava falando sobre justamente as pedras preciosas do Brasil, e quantas as pessoas se encontram, às vezes até chuta e não reconhece que ali tem um valor muito caro. Para Deus, todos nós somos pedras preciosas. Você é uma pedra preciosa. Agora, a gente precisa se deixar lapidar. Ou seja, aos poucos ir tirando nossas impurezas, arrancando de nós aquilo que nos atrapalha. Pedro se deixou lapidar. Judas Iscariotes não. Judas ficou fechado, achando que sabia tudo. Quando a pessoa se fecha, acha que sabe tudo, do alto do seu magistério, do seu pedestal, ele fica sempre o mesmo, vai se empobrecendo na vida. Vai sempre a mesmice, não muda, nada, não muda para melhor. Pedro foi mudando. Por isso que Jesus o colocou à frente como o primeiro papa da nossa igreja, porque ele se deixava trabalhar. Tu és Pedro. Mas veja como ele é tão verdadeiro. Se por um lado ele é uma pedra de reerguimento, de repente Pedro se transforma também naquela pedra que atrapalha. Quando Jesus começou a falar de sofrimento, que ia passar pela cruz, que ia morrer,
Aí Pedro tomou Jesus à parte, sabe, olha só como é que Pedro acha. Pedro achava que podia dar uns conselhos em Jesus. Ó, Senhor, para com essa conversa, negócio que vai sofrer, que isso nunca te aconteça. A explicação para nós desta cena é dizer que neste mundo em que a gente vive, quantas vezes a gente cai na tentação de Pedro aqui no segundo momento, de procurar um Jesus só da cura, um Jesus só da glória, um Jesus só do oba-oba, um Jesus que nos dá sensações prazerosas em certos momentos de oração, mas que no pega para capar, nas horas do sofrimento, a gente acha que isso não faz parte da vida, para nos tirar, que a gente não viva a cruz. E a cruz faz parte da nossa vida. É preciso agarrar-se à cruz. Não dá. Quem quiser segui-lo, deve segurar na cruz, renunciar a si mesmo. Não tem outro caminho. Senão, assim como ele chamou a Pedro de Satanás, também poderá chamar a cada um de nós. É por isso que quando no primeiro momento ele acerta a resposta, tu és o Filho de Deus, ele pede que não se diga ao povo. Por quê? É o chamado segredo messiânico. Ele quer que cada um faça a experiência por si mesmo. Descubra quem é Jesus em sua vida, quem é Jesus em seu coração. Todos nós somos convidados por Ele a fazer essa experiência. Ainda que às vezes tenhamos passado por um bom catequista, uma boa catequista, ainda que a gente às vezes tenha feito, sei lá, uma formação, mas no final das contas, gente, dizer quem é Jesus é uma espiritualidade. E a espiritualidade é muito mais do que simplesmente pensar Deus. A espiritualidade é sentir Deus dentro de si, sentir Deus no seu coração. Aí sim, a gente passa só de um rito externo, de ficar pensando quem é Jesus, para sentir, experimentar quem é Jesus. Hoje, por exemplo, quando a gente diz que a gente tem que escolher entre ser uma pedra de edificação, de construção, ou uma pedra de tropeço, a gente tem que escolher. Às vezes nós somos as duas coisas. Pedro foi as duas coisas hoje. Primeiro, foi uma pedra de construção naquele momento. Acertou bonito. De repente, Pedro veio, queria fazer um strike, derrubar Jesus. Que isso nunca te aconteça. Às vezes acontece, gente, da gente ser as duas coisas. O problema é quando a gente está sendo só pedra de tropeço. Você está sendo mais o que na sua vida? Pedra de edificação ou pedra de tropeço? Quem você está sendo, por exemplo, dentro da sua casa? Quantas vezes dentro da casa tem uns que são pedra de construção, mas às vezes tem uma pedra de tropeço que atrapalha a família de ir para frente, não é? Às vezes é o marido, só quer saber de beber. Às vezes é um filho que, sabe, dando trabalho demais. Às vezes a pedra se dá por uma questão de acontecimentos. Às vezes uma doença que bate inesperadamente à nossa porta, um problema. Mas quando se trata de nós, assim, o que a gente puder fazer, que a gente seja na família mais uma pedra de construção do que uma pedra que atrapalha, uma pedra de tropeço. Na comunidade, na minha igreja, eu preciso decidir que tipo de pedra eu sou. Há pessoas que às vezes a gente diz assim, meu Deus, fulano está sendo ultimamente mais uma pedra de tropeço do que uma pedra de edificação. Esta igreja, quando foi para erguer, vocês se lembram, foi tempo na parte dos alicerces. Foi tempo, vai levantar a igreja, não. Precisava ser bem feito o alicerce, a parte das pedras, da argamassa, de tudo, para essa grande construção ser iniciada. Temos que decidir, gente, que tipo de pedra somos. E aí é preciso essa experiência de Deus. Hoje, quando nós devolvemos o nosso dízimo, às vezes mesmo que o padre tente orientar, fale da importância do dízimo,
Mesmo que às vezes alguém chegue para você e diga, olha, na Bíblia o dízimo é assim, mas é você que tem que fazer a experiência. Existem muitas definições para o dízimo. É um ato de louvor a Deus, é um agradecimento a Deus, é um ato de fé para quem tem fé. Mas uma definição linda que eu sempre acho é essa. O dízimo, no fundo, gente, é experiência de Deus. Se a pessoa não tem essa experiência de Deus, nunca vai conseguir, por exemplo, assimilar, compreender, porque o coração está fechado, quando se fala do dízimo. Porque quando às vezes se fala do dízimo, sobretudo o padre, às vezes tem gente que até já fecha os ouvidos automaticamente. É como se dissesse, lá vem falar de dinheiro. E não é isso. O dízimo é aquela fonte de bênçãos para a nossa vida. Só quem faz a experiência sabe o que é o dízimo de verdade. Quando você vê a pessoa deixar de ser dizimista por qualquer motivo, nunca fez ainda a experiência de Deus. Quando a pessoa fica saltando dízimo, um mês sim, 2 não, ainda não fez a experiência. Porque quando se faz, se toca o coração. Enquanto uns não estão nem aí para o dízimo, às vezes empurra qualquer coisa no envelope, traz no altar de qualquer jeito, outros se preocupam. Esses dias uma pessoa mandava uma mensagem, na verdade um testemunho. Ela disse que uma irmã passou por uma certa dificuldade, com certas dívidas, e ela pensou, ela que devolve um dízimo muito coerente, muito fiel, muito bom, ela pensou em, naquele mês, diminuir consideravelmente o dízimo para ajudar a sua irmã a pagar as contas. Mas ela que quer ser tão fiel, ela colocou aquela situação diante de Deus em oração numa noite, rezando mesmo de coração, porque para ela era uma angústia. Ela tem um dízimo como se fosse uma promessa, como se fosse um propósito, um voto a Deus de ser fiel. E ela dizia, padre, foi uma graça. Eu coloquei isso e Deus abençoou que o problema dela foi resolvido, sem eu precisar realmente diminuir o meu dízimo. Para uns, tanto fez como fazia isso, né? Mas para quem fez a experiência de Deus, para ela era muito significativo. Foi uma graça na sua vida. Talvez para, às vezes, por exemplo, o padre fala, e quem é pedra de tropeço, e aqui uma catequese para nós, que talvez lá na tua esquina, na tua cozinha, no teu ambiente de trabalho, alguém diga assim, eita fulano, mas o padre ontem falou do dízimo. E aí se você for pedra de tropeço na comunidade, aí você vai ajudar a aumentar. É mesmo, falou demais, não precisava. Agora se você for pedra de construção, você vai aproveitar e dizer para essa pessoa, inclusive eu digo, se você é pedra de construção, toda vez que alguém chegar para você reclamando alguma coisa da igreja, ajude essa pessoa a ser igreja. Tem gente que vai ajudar a meter a lenha. Aproveite e diga assim, é mesmo, fulano. Agora vamos pensar o seguinte, se você e eu fizermos nossa parte, o padre nem precisa falar do dízimo. Quando uma pessoa chegar para você dizendo, o padre não falou muito do dízimo, diga para ela assim, rapaz, e quantos dizimistas você conseguiu para a igreja esse mês? Quantos dizimistas você conseguiu para a igreja esse ano? Se ele não conseguiu nenhum dizimista, diga para ele, pois fique quieto, fique calado, faça a sua parte, que o padre nem vai precisar estar falando de dízimo. O problema é que não é só o padre falar no altar, cada um de nós, gente. A gente tem que fazer a nossa parte. Às vezes tem um filho nosso que parou de devolver, às vezes é um afilhado nosso, às vezes é um irmão nosso, é um amigo nosso, é um vizinho nosso. E somos nós que temos contato com eles. O padre fica aqui no altar, mas não está diretamente nas casas, nas cozinhas. São vocês, nas conversas do dia a dia, na hora das risadas, mas também às vezes nas partilhas dos sofrimentos. Cada um de nós pode fazer a diferença. Você já imaginou se pelo menos a metade de nós aqui, a metade, hoje somos muitos aqui na igreja, mas se pelo menos a metade de nós resolver ser uma pedra de construção
e dizer assim: esse mês eu vou buscar um novo dizimista para o altar de Deus, para essa igreja que está precisando. Gente, quanta coisa vai melhorar. Mas o problema é, às vezes a gente fala, entra no ouvido, a gente volta para casa e esquece do que foi dito. A vida volta a ser a mesma coisa. Vamos sair de hoje, aqui deste altar, pelo menos com alguma mensagem para a nossa vida. A primeira, que você, se puder, ajude nesta obra. Ajude, seja um bom dizimista. Fale do dízimo ainda para quem não se tornou. Segunda, importante para a sua vida. Faça a experiência de quem é Jesus na sua vida. Porque quando você descobrir, você nunca mais vai faltar à missa. Você, nos momentos difíceis, quando vier um problema, uma doença, uma dificuldade, você vai continuar forte. Você nem vai precisar se deixar levar por outras igrejas que te prometem bênçãos e curas por aí afora, não. Aqui tem tudo que você precisa diante do altar. Quando o padre leva a hóstia, é o próprio Cristo que ele está te mostrando para te curar, para te abençoar. Segundo, seja cada vez mais uma pedra de edificação. Evite ser uma pedra de tropeço. Comece dentro da tua própria casa, com a tua família. E quem faz parte da igreja, seja pedra de construção no teu grupo pastoral, nos homens do texto, na Legião de Maria, no grupo de jovens, no grupo, na pastoral do dízimo, na Mãe Rainha, nos casais, na Pascom, enfim, todos os grupos. Seja uma pedra de construção e não uma pedra de tropeço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Coloque a mão esquerda.